Boa noite, meus amados irmãos, tudo bem? Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma reflexão que o Senhor Jesus falou no meu coração, uma palavra muito forte. Tem um texto que está em João capítulo 3, versículo 16. O evangelista, relatando o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E é um texto muito bonito por si só, muito forte por si só. Mas quanto mais você reflete nele, mais impactante ele fica. Porque em Gênesis, primeiro livro, o Senhor Deus nos diz, através dos escritos de Moisés, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança nos criou. E eu quero crer, né? Minha compreensão é que Deus não tem mãos, nariz, ouvido, boca. Não. Eu acredito que essa imagem e semelhança é muito mais a questão da existência em si, porque nós não somos um corpo, né? Nós temos um corpo, nós somos uma alma. Então, acho que é a nossa capacidade, né? A gente se alegra, a gente se entristece, a gente fica nervoso. E assim é com Deus também. As Escrituras deixam isso claro. Às vezes que Deus se alegra, se entristece, se ira. E eu acredito que Deus, quando nos criou, Ele se revelou para a gente. Primeiro, Ele se revelou através da nossa própria consciência. O apóstolo Paulo diz que as pessoas que afirmam que Deus não existe são indesculpáveis, porque toda a criação, a natureza, os animais, tudo, toda a ordem das coisas afirma a existência de Deus. Tais pessoas são indesculpáveis. Então eu creio que nessa revelação da consciência, ele está mostrando para a gente a semelhança que ele tem com a gente. Então, pensa. Agora vamos analisar o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava nos dizendo. Ele afirma, a verdade encarnada afirma, que Deus, usando uma linguagem, ele usa uma linguagem porque nós que somos pais e mães, sabemos quão forte é o amor por um filho. As pessoas que ainda não tiveram esse privilégio, essa bênção, não tem essa compreensão, porque o ser humano por si só é muito egoísta. Acredito que a primeira vez que um ser humano deixa a própria vida e o próprio bem-estar de lado é somente no momento que ele tem um filho. Que aí ele não passa mais a ser prioridade na própria vida, e sim a prioridade dele é o filho. Sabendo disso, Jesus ainda ele fala nos seus escritos: vós sois maus, vós sois maus. É uma afirmação. Ele nos conhecia, ele conhecia o que passava no coração do homem. Ele fala: vós sois maus, mesmo sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ora, que pai o filho pede um peixe, dá uma serpente, ou pede um pão e dá uma pedra? Nós não fazemos isso, nós que somos maus. Quem dirá o nosso pai? Então Jesus, na hora que ele usando das palavras, né? Ele usando de palavras para a gente tentar pelo menos compreender, ainda que superficialmente, a intensidade do amor de Deus, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje eu quero convidar você para compreender, para meditar nisso. O Senhor deu um filho, pais e mães. O Senhor deu o filho dele, o filho dele. O apóstolo João, em uma das suas cartas, deixa claro: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora o medo. Medite nisso. Às vezes você cometeu um pecado no passado, uma iniquidade, tem um vício, é escravo de algum vício, de algum mau comportamento, de uma mal conduta, se vê sempre caindo, faz promessas, descumpre as promessas, pensa e não consegue, é tomado de pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos de tristeza, pensamentos de atraso, que esse mundo adiantado, a gente se sente atrasado. Então a gente é atacado em todos os frontes na nossa vida. E às vezes desanima, tem medo de ter cometido um pecado imperdoável, acha que aquilo Deus não vai perdoar. O inimigo muitas vezes, na sua astúcia, tenta pôr no nosso coração essa certeza que tal pecado não tem perdão. Eu queria dizer para você que ele está mentindo. Toda vez que o seu pecado, o inimigo te acusar, toda vez que você se pegar pensativo, não se esqueça disso. Não se esqueça da palavra do Mestre. Jesus deu o Filho dele. Não tem pecado que Deus não possa perdoar.
O sangue de Jesus, ele cobre todos os pecados. Ele tem poder de perdoar todos os pecados. E é isso. Eu quero que vocês meditem no sacrifício de Jesus Cristo e no sacrifício de Deus. Algumas pessoas tendem a achar que Deus é mais carrasco e Jesus é mais amor. Mas se você parar para pensar, é mais fácil você dar sua vida do que a vida do seu filho. Então, Deus, o amor dele ainda é superior ao do nosso mestre. Então não precisa ter medo. Pode orar, vá em ele em oração, conversa com ele, desabafa com ele. Tenha seu marido, tenha sua esposa, tenha seus filhos, seus pais, seu amigo de confiança. Mas o seu coração mesmo, o mais profundo do seu coração, abra sua mente para Deus. Porque o amor dele é o maior amor de todos. Queria deixar essas reflexões com vocês. Deus abençoe.